Olá, gente, sejam todos bem-vindos novamente aqui à live que nós estamos fazendo na riqueza dos resíduos. Gostaria de agradecer a presença da maioria dos seguidores que estão nos acompanhando com uma grande frequência aqui durante a live. Hoje nós vamos conversar com a Manu Passos, que iremos... Matheus, seja bem-vindo. Laura também, seja bem-vinda. Hoje a nossa entrevista é com a Manu Passos. Ela é bióloga, é doutora em ciências biológicas também e tem experiência na área de educação ambiental. Acabou de entrar. Nossa seguidora também acabou de entrar. Olá, Manu, tudo bem? Bem, e vocês? Tudo bem. Gostaria de agradecer por ter aceito aí o nosso convite. Eu que agradeço o convite, né, para estar conversando com vocês nessa tarde. Já para mim, já almocei, tá? É tarde? Sim, eu também. Tá. Que bom. Então, nós nos conhecemos em Foz do Iguaçu, teve um encontro lá voltado para a área de resíduos sólidos, né? Também teve algum espaço de conversa ali sobre educação ambiental. Tive a oportunidade de conhecer o seu trabalho, então você já vem desenvolvendo há anos, né? Aí na área ambiental, voltado para a educação, técnicas, metodologias, aplicação de hábitos do cotidiano, como desenvolver um trabalho com o aluno, né, com os filhos, de uma forma dinâmica, para que aplique a educação ambiental. Aline e Beatriz também sejam bem-vindas na live. Tá? E interessou o seu trabalho, e hoje, como nós estamos aí em época de pandemia, aqui no Paraná, nós estamos aí em fase de estiagem, né? O governo decretou 180 dias aí de escassez hídrica, então, pensando que nós temos aí que preservar os nossos mananciais versus não podemos deixar aí que alguns hábitos de prevenção do Covid-19 também não esteja de lado, fica um pouco difícil da gente tentar economizar água no máximo, né, que a gente possa trabalhar. Então, qual que foi a ideia? Ontem nós fizemos uma live e conversamos um pouco do que significa estiagem, quais são os aspectos que podem provocar a estiagem em si. E também demos algumas dicas práticas aí para as donas de casa e falamos também um pouco referente aos agricultores. E só que como lidar com isso com as crianças em casa, né? Nós sabemos que as crianças elas não têm uma dimensão dimensão como nós, adultos, entendemos e identificamos. Então, qual que é a metodologia, o que, que a gente pode trabalhar com essas crianças em casa? Então, foi essa ideia de trazer hoje você aqui para conversar um pouco conosco. Se você quiser, Manu, falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre os livros, antes da gente entrar no objetivo da live. Ah, legal. Então tá. Então, gente, né, como a Tati comentou, eu sou bióloga, né? Fiz o doutorado na área de ciências biológicas. E o nosso primeiro trabalho ele foi voltado para professores, porque eu sentia, como professora, eu sentia muita dificuldade de pensar atividades práticas em educação ambiental, né? Então eu trabalhava em sala de aula, trabalhava com ensino superior também e trabalhava num parque, numa área e a gente levava assim tanto crianças, adultos, idosos para desenvolver atividades lá. E aí nós sentimos a necessidade, né, de ir criando. Eu e uma colega, a gente ia criando ideias, práticas, enfim. E aí surgiu a ideia do livro. Vou mostrar aqui para vocês o Práticas em Educação Ambiental, junto com a professora Geisa, para ajudar outros professores nesse sentido, né? Para que a gente pudesse levar a educação ambiental de uma forma mais fácil. E aí depois surgiu a ideia, então, do Pegada Verde, que é esse outro. E esse tu conheceu, né, lá no congresso. Sim.
É um livro interativo. A ideia dele é ter ações, fazer os desafios e voltar para o livro falar sobre esses desafios, como que foi, se foi fácil, difícil. Aí entra um pouco a questão das crianças. Ele não é um livro só para crianças ou direcionado para crianças. Mas é legal porque tem vários aspectos que a gente trabalha da educação ambiental com elas a partir do livro. E uma delas é a questão do consumo de água. Então, já pegando um gancho, assim, como fazer a criança entender que o banho precisa ser rápido, né? Então, uma estratégia é contabilizar. Aí a gente tem aqui uma atividade no livro que é contabilizar. Ou seja, se o teu chuveiro gasta 15 litros por minuto, você fica 10 minutos, você está gastando quanto? E aí a gente fez a conta com a criança, né? E isso vale para adulto também, tá? Porque as pessoas não fazem essa conta, tá? Aí você chega a 150 litros e você pensa, nossa, a Organização Mundial da Saúde fala que a gente tem a quantidade suficiente em torno de 166 litros por pessoa por dia. Quer dizer, com um Nossa, de 10 minutos, eu já estou gastando o meu limite, né? Mais os 2 litros de água que eu tenho que tomar, que eu nem tomo, né? Não sei vocês, mas eu tenho dificuldade com os 2 litros. eu também tenho dificuldade. Então, assim, então começa a somar isso, começa a somar a roupa que a gente tem que lavar e outras, daqui a pouco tem que tomar 2 banhos no dia, né? Enfim. E aí, a partir disso, a gente começa a trabalhar com a criança, com a informação e com o adulto também. Eu entendo que a educação ambiental, ela parte muito da conscientização. Mas eu só vou me conscientizar daquilo que eu conheço, daquilo que eu entendo de fato. Então, o livro ele veio nessa ideia, né? Ele não vai falar só de água, vai falar de vários assuntos de sustentabilidade, mas é legal para a gente começar a refletir, né? E aí depois a gente criou também os outros 2 jogos. Opa! Esse aqui, deixa eu ver se vocês enxergam. Quem sou eu? Pouquinho de luz ali, né? Uhum. Quem sou Sim, eu? agora deu certo. De respostas. E esse é desculpa, quem sou eu para descobrir quem que é o produto, o objetivo, né? E esse é o quiz da sustentabilidade, que é perguntinhas e respostas. Então foram 2 baralhos que eu também criei, esses sim, mais voltados para crianças, mas principalmente para professores de novo, né? Assim, ajudar os professores a terem ideias, a terem subsídios para trabalhar a educação ambiental. E aí tem um outro, que é o Papo Sustentável, que eles são 100 cartinhas. Então, né, nas cartinhas, elas vão ter perguntas. Não sei se vocês vão ver aí, ó. Não vai ter... Uhum. Então, a perguntinha aqui, você separa resíduos perigosos como pilhas e baterias? E aí tu começa a gerar a discussão. Então, esse pode ser, inclusive, trabalhado dentro de empresas. Eu tenho várias pessoas que contrato, a gente chama para a gente desenvolver essa atividade com as pessoas da empresa, na capacitação, na CIPA, né? Enfim, para que as pessoas entendam um pouco mais sobre esses assuntos. Olha, esse aqui tudo a ver com o nosso tema, né? Qual a importância da água para você? E aí cada um dá a sua opinião, faz a sua fala como forma de reflexão, né? Não tem muita resposta correta. E sim refletir se eu estou fazendo a minha parte ou não, né? Então é uma forma da gente pensar um pouquinho também, né? Enfim, então me apresentando aí um pouquinho. Ah, e depois teve outro livro. Esse é o último do ano passado, Andando em Círculos, que é a ideia de que tudo tem que andar em círculos, né? Não no lado negativo, que a gente não sai do lugar, mas no sentido de andar em círculos virtuosos, na qual a gente pode contaminar, entre aspas, outras pessoas a fazer a diferença também. E eu sei, né, Tati, o quanto você faz, o quanto você tenta andar em círculos, no sentido de tanto fazer com que as coisas voltem à sua matéria-prima, como também que outras pessoas, né, conheçam essa questão da sustentabilidade e educação ambiental também, né? Então, nesse sentido. Bom, então, Perfeito. com a questão das crianças, né? Como eu falei, eu acredito que a educação ambiental, ela passa muito pelo conhecimento. Então, eu só entendo que eu preciso parar de gastar água ou qualquer outra coisa quando eu entendo o porquê,
né? Então, é porque a gente está sem água. Esse é um porquê, né? Ou porque a água é limitada, porque as pessoas têm muito ainda, as nossas regiões, eu falo de Santa Catarina, né, de Chapecó, e as nossas regiões a gente tem ainda uma abundância de rios, né? Então, visivelmente, as pessoas acham que a gente tem água sobrando, né? Eu moro perto do Rio Uruguai e perto, dá uns 20 quilômetros, né? Mas a gente vai, olha para o rio e diz, nossa, tem muita água, não vai faltar água. Mas não é isso, gente. É o acesso à água que a gente tem dificuldade. Então, para mim chegar até o Rio Uruguai, pegar aquela água e trazer para o meu município, é caríssimo. Não tem como. Tratar, né? Não tem, não Exatamente. o pior de tudo é trazer, né? Depois tratar e vir outro problema ainda. Mas assim, as pessoas olham como se estivesse sobrando e não está, tem que conhecer a realidade. E aí uma questão assim, aonde que é a bacia de captação de água da sua cidade? Você sabe, você conhece, você vai lá, você sabe qual é o real problema, né? Então a gente aqui fala estiagem, aqui também. A gente passou, apesar de hoje estar chovendo, a gente passou dias também muito difíceis aí. E a agroindústria daqui teve que buscar água nesse rio Uruguai. Imagina o custo disso para eles também, né? Imagina para a cidade também, que é a consequência, se não tem água, tem que buscar lá de caminhão-pipa, por exemplo, né? E Uhum. aí, assim, as pessoas não conhecem aonde que é a bacia de abastecimento da cidade, né? E assim, mas é que eu tenho água de poço, nem me preocupo, né? E a gente sabe que se não chove aqui em cima, não vai ter recarga lá embaixo. A gente, uma cidade, Exatamente. sabe? Então, eu gosto de trabalhar muito no conhecimento, né? E com as crianças não diferente. Então, eu tenho duas filhas e a gente conversa muito. Então, às vezes eu até acho que a gente meio que, que exagera, né? Mas eu vou no banheiro, assim, elas vão lavar a mão ou escovar os dentes. E aí hoje a menor de 3 anos já tá ciente do que ela faz lá. Ela abre a torneira e ela fecha. E ela olha para mim e diz: Mamãe, é para não faltar água para a cidade, né? Eu digo: Isso aí. Por quê? Porque eu escutava da minha mãe, viu? Fecha a torneira, fecha a torneira, fecha a torneira. Mas por quê? Né? E a gente tem que trabalhar É, isso com eles também. O porquê? Porque tá faltando água, porque onde a gente pega água não choveu o suficiente, não tem água. Então eu acho que é por aí, né, que eu entendo a educação ambiental para as crianças. exatamente, Manu. É que antes de toda essa pandemia, normalmente as crianças aprendiam que era educação ambiental na escola, né? Alguns professores engajados, voltados para a educação ambiental, acabava trabalhando de uma forma transdisciplinar na sala de aula, no português, na matemática, na educação física, na geografia. E hoje, como as crianças elas estão ausentes da escola, então a gente hoje fica aí com esse déficit porque o professor ele está tendo contato com o aluno, porém à distância e o mínimo possível, né? Que é uma educação básica ali, que é o português, a matemática e entre outras matérias básicas, né? Já chegou a ter relatos aí de alunos que têm 1, 2 horas de aulas por dia, né? Então aquele que aluno que ficava 4 horas acaba reduzindo aí o tempo de estudo. E aí vem a dificuldade, às vezes, dos pais ou dos parentes que têm as crianças em casa, como repassar para eles, né, sabendo que está em época de estiagem, como trabalhar com as crianças em casa. Então, nas referências, a gente sabe que tem educação ambiental formal, que seria na escola, e educação ambiental informal, que seria aí por parte da comunidade ou da própria família, trabalhar com as crianças, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a educação ambiental informal, e aí, daí depois disso a gente passa aí para as dicas, algumas dicas aí que você pode orientar, às vezes, estratégia, ferramentas. Legal. A educação formal é essa, então, da escola, né, que a própria legislação traz, e a informal é todos os outros meios, de certa forma, né? Então, na família, a educação ambiental que passa pela família mesmo, a educação ambiental a partir dos meios de comunicação,
né? E outras formas de espaços que a gente pode promover a educação ambiental. Por exemplo, um grupo de escoteiros, né? Eu sei que eles trabalham muito essas questões ambientais e é uma forma de uma educação informal a partir dos grupos que a gente está inserido, né? E ela é extremamente importante, né? Porque eu preciso fazer com que em qualquer lugar a educação ambiental aconteça. Quando a gente fala no contexto formal, também tem a questão que muitas vezes é direcionada apenas para o professor de ciências, biologia, no máximo geografia, né? E não, a educação ambiental ela é transdisciplinar, multidisciplinar, ela precisa ser trabalhada por todos. Então, quando eu falo ali no livro, ou quando a gente faz o cálculo da quantidade de água que eu gasto, que disciplinas estão inseridas ali? Né? Tem a matemática pura, é cálculo. Então, o professor de matemática, ele precisa fazer essa abordagem também. Ah, vamos fazer então agora um texto, uma contextualização sobre isso. Português. Ah, mas vamos fazer uma contextualização histórica de por que está faltando água, o que está acontecendo. Vamos lá para a geografia, dados climatológicos, enfim, né? De chuva, quando choveu, não choveu. E isso é história também, né? Porque já passou, então vamos trabalhar ali. Que outros momentos da história a gente vivenciou isso? Então, olha quanta coisa dá para fazer, né? E aí, nesse contexto informal, a gente também tem que trabalhar, né? Trabalhar as realidades, então, da nossa região, da nossa cidade, do que está acontecendo naquele momento, né? E como pais, é um grande desafio, né? Porque eu vejo, inclusive, a primeira semana aí da pandemia, do isolamento que a gente esteve, eu percebi, eu acredito que muitos também, a gente saiu limpando tudo, né? Ah, eu tô parecia férias, né? Então, não sei muito bem o que eu faço e vou fazer limpeza, né? Então, a gente limpou. No entanto, que aqui na nossa cidade, a gente teve um aumento de 30% a quantidade de água gasta, né, pelas residências. Não sei, em outras regiões. Aqui também tá mais ou menos isso. Então, por quê? Porque a gente está em casa e está limpando e tudo mais. Mas aí é um momento dessa educação informal, né? Não, eu vou fazer o quê? Vou ter que limpar, vou ter que limpar, vou ter que lavar a mão. Lógico, gente. Mas como, né? Com a consciência do desligar, do fechar, Eu tenho, por exemplo, a menor tá em casa e ela não tem muita coisa para fazer, né? Eu trabalhando em casa, ela querendo atenção. Então, o que eu faço? Na hora do banho, ela adora ficar no banho, né? Só que eu não posso deixar a torneira, o chuveiro ligado. Então, a gente pega uma bacia, enche um pouquinho de água, ela fica, brinca 10, 15 minutos, depende ali do tempo, mas desligado, como se fosse uma piscininha, né? Então, é a alternativa e a gente conversa. Então, tem que dizer o porquê que eu estou fazendo isso. Para não gastar água sem necessidade, uma água que é importante, uma água que foi tratada. Então, essa contextualização, né? Até alguém colocou ali, essa contextualização é de fato a educação, né? Que a gente precisa dar para eles. Nesse caso, Quem contribuiu foi a Dalva Simone, ela também é uma das nossas seguidoras aí do canal, é doutora em educação ambiental e ela tem aí uma bagagem técnica e também científica na área. Eu também gostaria de agradecer a Deise Mara, que também está ao vivo aqui conosco. Ela é da Sanepar, trabalha com educação ambiental na Sanepar, atuante também na área. A Marisa também, que é aqui do estado do Paraná, ela é atuante no grupo R20, que é as Associações dos Municípios do Paraná. A Eduarda também, nós temos aqui a Aline também que está conosco, o Orlando lá de Palmas também, obrigada Orlando por estar participando conosco. E só para dar uma atenção para a galera também, se quiserem tirar alguma dúvida, né? Tiver algumas perguntas, né, Manu? A gente pode responder aqui. Com certeza, pode ir enviando aí. Perfeito. A Manu, que fez ontem também uma live com a gente, acabou de entrar. Parabéns, Manu, pela live de ontem. A gente está dando continuidade aí nos encaminhamentos, né? E aí eu queria ver com você, Manu, quais exemplos que você descreve no seu livro
que você hoje pode passar uma prática aí para os pais ou até mesmo para os educadores ambientais, que a gente está com os técnicos aqui também online, e que pode dar um norte para eles desenvolverem, quem sabe até mesmo em casa, né? Ou à distância nas suas aulas aí via internet, via aplicativo, alguma orientação nessa época aí de pandemia e também de estiagem no Paraná. Legal. Tem uma prática que eu gosto muito e ela acaba, a gente agora nesse momento não consegue desenvolver, ela precisa ter a presença, que é o aquamóvel. Então a gente junta por exemplo, crianças, né? Vamos usar esse exemplo. 5 crianças, todas viradas de costas, umas para as outras, e faz um círculo, então, com as costas viradas para o meio. E elas ficam todas enganchadas. E aí eu distribuo a água por um espaço aberto, por exemplo, e elas vão em busca dessa água, tá? E aí elas precisam encontrar, cada uma ganha uma garrafa de vidro, né? Pode ser, ou de plástico, depende do tamanho das crianças também, pelo risco, né? E elas precisam encontrar essa água, porque eu falo que esse aquamóvel, ele é como se fosse uma nave espacial buscando água, porque no nosso país, no nosso mundo, né? No nosso planeta já não tem mais água. Então esse aquamóvel tem que ir em busca de água. E é muito divertido, porque inclusive no meio eu coloco água não potável, né? Então, por exemplo, assim, gotinhas de limão, coisas que não identifica tanto a diferença da coloração, né? E aí eles vão botando nessa garrafa. E aí no final a gente faz a reflexão, que às vezes quando você pega um pouquinho dessa água que não seria a potável, já contamina todo o restante. Então a importância de escolher certo, de ir em busca, né, do recurso correto, como ele é tão importante. Tem uma outra prática que dá para daí fazer, instituir em casa. Eu fazia muito na sala de aula com os meus alunos da faculdade mesmo. Cada um deles recebia uma colher no início da aula e eu enchia essa colher de água. E eles tinham que passar a noite com essa colher de água. Então eles iam no intervalo com a colher de água. E aí virava piada, assim, era, né, a marca, digamos, aí da eles sabiam que estavam com aula comigo, porque eles passavam a noite com essa água. E uns com vergonha, outros, né, derrubavam. E no final a gente fazia a contextualização, eles devolviam, enchiam o copo, né, que eu tinha levado a água. E aí a gente via, olha quanto sobrou. Vocês não cuidaram o que deveriam, né? Então a importância do cuidado que a gente precisa ter com a água. E aí também uma outra que é essa voltada ao quanto eu gasto, contabilizar o chuveiro, contabilizar a torneira, quanto que eu gasto em cada um desses ambientes quando eu deixo a torneira aberta. E aí fazer esse cálculo com as crianças, então deu 120 litros. O que é 120 litros? O que isso é a proporção de 120 litros? Então, é uma outra atividade que dá para fazer comparando, né? Significa tal quantidade ou tal coisa. Isso é bem importante porque a criança ela tem que gerar essa lógica, né? Que eu digo que nem a gente tem, tá? Quando tu fala 120 litros, tá? E aí é quanto, né? Então, acho que isso a gente precisa trabalhar. Acho que outras coisas que dá para trabalhar em casa por exemplo, agora, máquina de lavar roupa. Vamos lavar nossa roupa, família? E vamos segurar essa água. Então, vocês me ajudam, crianças, e dizer o porquê, né? Porque está faltando água, a gente precisa reaproveitar aqui dentro o que está chegando também. É uma boa alternativa. Uma outra coisa que eu gosto e sempre oriento sabe aquelas ampoletas que a gente compra, que tu vira, tem um tempo, né, que vai descendo, Ah, sim. né? Aham. Às vezes os pais, né, eles me relatam muito isso, assim, meu filho fica muito tempo no banho. Criança não tem noção, né, gente? Vai passando o tempo, Não. enfim. Então, uma alternativa é colocar, eu brinco às vezes com as meninas assim, ó, uma música. Escolhe uma música bem legal,
Não pode ser faroeste caboclo, tá? Senão tem que ser uma música. E aí eu digo, você tem o tempo dessa música para você tomar banho. Então ela vai em torno de 2 minutos, no máximo 3, e é o tempo que ela tem para o banho. Então a gente estipula tempo. E essa ampulheta também é bem legal, que tem umas que é de 2 minutos, de 3, né? E tu bota lá e tu fala para a criança, né? Ó, esse é o tempo que você vai ter para tomar o banho. E aí ela se Bem organiza dinâmico, né? nesse tempo também, né? Então, são alternativas aí. E uma outra coisa legal também, Tati, a gente falar, por exemplo, assim, até tenho preparado para a semana que vem um post. As nossas ações dentro de casa e a questão do próprio vazamento, né? Que a gente olhe para isso dentro de casa, não deixar a torneira aberta, pingando. E aqueles adaptadores, não sei se vocês já viram, já devem ter visto, né? Adaptador de torneira que em vez de sair o jato de água, como que eu diria, completo, assim, cheio, né, de uma vez só, ele tem um nome, agora me fugiu o nome, é tipo se fosse um chuveirinho. A gente reduz a quantidade de água que sai. Então, isso também é interessante, que são pequenas ações, né, que muda completamente a nossa forma de utilizar a água. Aí, mais uma que eu gosto de fazer, de falar, de fazer com as crianças, é o desafio da conta. Então, se você. Isso daí depende quem. Quanto de água vem, né? Do tratamento e a distribuição, né? Se for de água de poço, talvez não funcione assim. Mas de fazer um comparativo com as contas. Quanto que a gente gastou mês passado e quanto que a gente gasta esse mês? Vai gastar esse mês. A diferença disso a gente vai fazer alguma coisa juntos. Por exemplo, ir no cinema. Não agora, né? Mas depois. Ou vamos tomar um sorvete em família. Vamos comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, gastar esse dinheiro de uma outra forma, né? Não com super simples. A Simone, a nossa seguidora, Oi? oi, é que travou um pouco. A Dalva, ela fez uma pergunta para nós aqui. Ela comentou que nesse período também é importante evitar o consumo. Estando em casa, consumimos muito. Como podemos trabalhar com isso com as crianças e jovens? Eu acho que esse é o grande desafio, né? De conversar, de explicar a situação, né? De dizer, pessoal, acho que quando eu sento e eu estabeleço isso, que um banho demorado gasta muita água, eu tenho como. Eu faço essa reflexão com eles, é importante, eles começam a compreender. Tem outras alternativas, né, que a gente pode trabalhar, por exemplo, documentários, filmes que tratam sobre esse assunto, que também são educativos. E tem uma pequena reportagem que passou, se vocês procurarem na internet, é relacionada ao dia D, ou melhor, o dia zero, que lá na África teve um momento, uns 2, 3 anos atrás, que eles estavam com um período de estiagem muito grande e eles estabeleceram um dia zero. Naquele dia zero não teria mais água para ninguém, nem para tomar, nem para nada, para tomar banho, nada. Então eles começaram juntos a estabelecer ações para não chegar no dia zero. E aí o dia zero, que era, digamos, 22 de junho, passou a 22 de julho. E aí o dia zero, com tantas ações sendo feitas, passou para 22 de agosto. E aí foi indo até que não chegou dia zero. Porque choveu, né? Porque voltou as condições, mas a comunidade se juntou para isso. Então assisti, uma coisa interessante lá é que eles tinham um banho de 90 segundos. Cada pessoa tinha direito de um banho de 90 segundos. Então, nossa, 90 segundos, né? Quem que tá? Aí tu começa, bota o celular 90 segundos, putz, apitou, e agora? Eu tenho que sair. Eu fiz tudo o que eu precisava? Normalmente sim, a gente, né? Às vezes eu penso, gente, eu não consigo entender quem consegue ficar mais de 10 minutos no banho.
Porque às vezes eu tenho é tão rápido corrido que a gente entra, né, lavou, saiu, não tem, né, muita questão. Então, realmente, eu entendo que como trabalhar é a informação, é explicando o porquê, é assistindo esses documentários, essas reportagens de pessoas que não têm. E se colocar no lugar, né? O processo da empatia. E se acontecer com a gente? E aí eu vi várias reportagens assim me chamaram a atenção nesse período de pandemia, né? Poxa, tem pessoas que não têm água, gente, né? E aí? É, E aí a gente tá é falando aí verdade. de álcool gel, mas que álcool gel? Não tem nem álcool gel, não tem água, tu imagina o resto. Então, assim, é um desafio muito grande. E se colocar no lugar, acho que é importante, né? Então, esse é o desafio. Exatamente. A Deise Mara, da Sanepar, ela comentou aqui que as atitudes dos adultos também influenciam as ações das crianças, o falar e o fazer integrado. Muito. Eles são o nosso reflexo, né? Então, eu vejo pelas minhas filhas. Ontem aconteceu um outro caso que o meu marido saiu e deixou a luz ligada, acesa no quarto. E a pequena voltou e disse assim: pai, parece que tu não sabe que tem que desligar a luz. Dela, tão dela. E assim, foi assim, eu fico toda emocionada, né? Porque a gente trabalha com isso e vê que eles estão fazendo, né? A parte deles, por quê? Porque a gente reflete isso, né? Então, eu Exatamente. não sou muito de falar aqui em casa, de, né? Apaga a luz, porque elas já criaram o hábito. Por quê? Porque elas não me enxergam fazendo isso, deixando acesa. Então, elas percebem, né? E assim, a gente até está trabalhando num projeto de aproveitamento da água da máquina de lavar. Que é, hoje eu pego assim com o balde, jogo na sacada, eu moro em apartamento, né, e tal. A gente economiza no lavar roupa, então assim, uma maquinada, né, ver toda a roupa, uma maquinada, duas na semana, também pensando nesse sentido, né? Eu vou pedir licença só para desligar aqui o telefone um segundo, tá? Tá bom, tá certo. Então, enquanto isso, eu gostaria de agradecer a todos. A Liz, que é professora e mestre em educação ambiental também. Gostaria de agradecer a Regine, que também está ao vivo. É, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma galera, Carla também, que entrou agora, que está ao vivo conosco. Obrigado, pessoal, por estar participando da live, estarem aí interagindo conosco, né? Eu acho que é importante também, Manu, a gente conversar com quem está nos assistindo, dialogar e trocar ideias para que de fato seja uma live construtiva para todos, né? Verdade, isso aí, né? E desculpa, mas voltando, então a gente está trabalhando nesse projeto de fazer com um espaço, né, para que essa água chegue, não vá para o ralo e a gente deposita ali para quando precisa utilizar, né? E aí a gente está envolvendo as meninas, então, ai, me ajudem aqui, desenhem como que a gente vai fazer, vamos furar junto aqui o cano, né? Então, essas coisas de envolvimento é o exemplo, né? Até num dos livros eu falo o exemplo que eu tive dos meus pais, né? Então, meus pais, sei lá, 20, 30 anos, eles têm cisterna. Mas assim, não é uma cisterna construída, é a caixa d'água antiga que ele adaptou para molhar a horta, né? Mas então assim, essas coisas, ter horta, fazer compostagem, separar os resíduos, eu carrego dos meus pais. E eles não tinham nada a ver com essa área, né? Era realmente porque eles entendiam ser importante. E hoje passar isso para os nossos filhos é o que a gente precisa. E até assim, eu sonho muito, Tati, que, por exemplo, a educação ambiental, ela não seja uma coisa assim forçada. Ela tem que ser uma coisa natural da criança, né? Separar os resíduos não tem mais nem que se falar na escola. Tem só que mostrar como se faz e ponto. Ela já tem que estar ali, né? A pensar em compostagem, né? Nas escolas. Eu tenho composteira em casa, no apartamento. Para as meninas, eu tenho certeza que elas vão crescer, elas vão ter que ter, porque para elas é natural ter.
né? Então, Exatamente. tem que tentar fazer com que as coisas sejam naturais, né? Então, a educação ambiental acho que passa por isso também, essa naturalidade, porque eu faço. Não é forçado, é porque realmente a minha rotina, ela tá ali. Cultural, né? Exatamente. É importante a gente já vir de raiz, né? Da família, e trazer esses valores, essa cultura, e aí acaba sendo natural. A pessoa identifica aquilo como cotidiano. Isso aí, exatamente, né? Aí fica leve, né? Eu costumo dizer, fica leve e a pessoa vai fazer, ela vai realizar, porque não é uma coisa forçada, né? Ah, e agora eu vou lembrar que eu tenho que separar. Não, eu nem consigo não separar, né? Então é isso que a gente tem que fazer com que se torne natural, né? Perfeito. Agora nós estamos já no final da nossa live, Manu. Eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos seguidores, para quem também está nos acompanhando aqui ao vivo. Eu vou gravar essa live para que eu possa depois publicar no YouTube, então vai permanecer esse conteúdo, essa informação do dia de hoje, não vai finalizar só aqui nessa live. Legal. E eu gostaria que você, em cima de toda essa reflexão, de toda essa nossa conversa que tivemos hoje, passar um recado para os nossos seguidores. A Deise comentou agora que precisamos trabalhar a questão da produção da água, dos mananciais também, eu acho muito válido isso. E é isso aí, mano. Eu acho que pegando até esse gancho aí da Daisy, né? A gente precisa se envolver nas coisas, né, gente? Então, assim, quando eu falo aí do conhecer da onde vem a minha água, nós, Perfeito. adultos e crianças, precisamos ter isso, né? Da onde está vindo, aonde que é a nascente? Eu já fui na nascente, eu conheço, ela está protegida. Quem são as pessoas que protegem a nascente no decorrer do caminho até chegar no manancial de abastecimento? Então, tudo isso é cidadania, né? Se envolver nos comitês de bacias, por exemplo, tem gente que nem sabe o que que é, né? Se envolver no plano de saneamento da sua cidade, tem gente que nem sabe se tem ou se não tem, né? O plano de resíduos e qualquer outras áreas, porque tudo é interligado. A gente está falando de água, mas assim, é tudo interligado, né? Saber Perfeito. saber lá das indústrias que estão na minha cidade, como que elas tratam o efluente, está sendo tratado, não está sendo, né? Eles estão devolvendo, estão captando mais do que precisam, como que é isso? Então, não é ser um eco chato, né? Não é sair... É um ativismo bacana de consciência, de cidadania, sabe? De Construtividade, né? Você somar com aquilo e não só criticar em si. Exato. Uma outra coisa, por exemplo, Câmara de Vereadores. Quantas vezes a gente vai lá assistir uma sessão ou vai até um vereador e propõe um projeto, né? Eu até fiz uma postagem essa semana passada, sobre as cisternas. As pessoas acham que cisterna é só para captar água da chuva e usar quando não tem água. E não é isso. A gente tem as cisternas como uma grande aliada na drenagem urbana, né? Na hora que chove torrencialmente, eu seguro essa água, esses 1.000 litros que eu tenho na minha cisterna não estão indo para a rua alagar a casa do vizinho, por exemplo, né? Ah, é pouco. Só que na minha cidade de 200 mil habitantes, se eu tiver 200 mil cisternas, ou 100 mil, que seja o número de residências, acho que vai fazer a diferença, não vai? E aí, o Sim, município tem já legislação falando sobre a obrigatoriedade de uma cisterna? Nós aqui temos, hoje toda nova residência precisa ter. Então, eu acho que é isso, a gente precisa agir, né? Até a colega ali colocou, eu não sei o nome dela, mas precisa Dalva, agir. Isso, né? isso, Dalva extrapassou. Isso. Então, precisa agir. A gente tem que fazer a nossa parte enquanto cidadão e não ficar ali, né? Só parado, esperando. Então, assim, projetos, daqui a pouco eu sou uma grande empresa e posso auxiliar financeiramente um projeto. Projeto aonde? Lá na bacia de abastecimento, no manancial, fazer gestão dos recursos hídricos, né? A gente teria bem menos problemas de falta de água, e eu falo que aqui a gente passa isso todos os anos. Todos os anos a gente tem falta de água para abastecimento público, tá?
e para as indústrias como consequência. Então, assim, mas falta o quê? Essa gestão participativa, né, que a própria política de resíduos, de recursos hídricos vem falar, que tem que ser participativa. Mas a gente não participa, né? A gente quer esperar e jogar para o governo, jogar para sei lá quem. Então, essas ações. E sim, plantar uma árvore, sim, falar sobre esse assunto, a gente já está fazendo a nossa parte. Parece pouco, né? Mas eu gosto muito daquela frase da Madre Teresa de Calcutá, que agora é santa, né? A gente é apenas uma gota no oceano. Agora, sem essa gota, o oceano seria menor, né? Então, bem nessa Verdade. linha, se a gente não fizer o pouco, é menos ainda, né? Então, essas atividades. Ela está colocando ali, né, conhecer a área rural dos municípios, que é a maior usuária de água, exatamente. Então, o próprio saneamento rural, né, gente, um tema assim tão latente e que assim a gente vê as cidades não fazendo nada ainda, né? Um outro tema que eu gosto muito de falar é sobre as canalizações, né? As cidades, a população quer canalização dos rios, né? E não entende que quem chegou primeiro foi o rio e não a gente, né? Então É, esses assuntos eles precisam ser discutidos a nível governamental, então lá na Câmara de Vereadores, na prefeitura, mas com a gente enquanto cidadãos participando, né? E cobrando, fazendo também ativamente. a nossa parte, né? Exatamente. Muito obrigada, então, Mano Passos, por ter aceito o nosso convite aqui na live. Gostaria de agradecer também a todos que participaram aí ativamente da live, deixaram seus comentários, né, somaram conosco. Eu só Oi? queria dizer também que tem ali no meu Instagram, na bio, tem dois e-books que a gente fez nesse período de quarentena, que é sustentabilidade na quarentena para crianças e o sustentabilidade para adultos. Então, Ah, quem que quiser, legal. eles são gratuitos, tá? É só tem o link ali na minha bio, pode baixar e de repente tem atividades, coisas para fazer, ideias para fazer com as crianças aí nesse período que pelo jeito vai ainda longe, né? Então, Vai que a gente longe. professores, pensar em ideias aí. E eu sou assim muito parceira para essas questões, então podem entrar em contato, quem quiser saber mais. E até um outro material que eu tenho, eu vou mostrar aqui, ó, é a cápsula do tempo desse período do Covid, tá? Quem quiser, ele não é meu, não é, eu não consegui achar o autor, mas quem quiser, me manda aí depois um direct que eu mando. E são atividades para a gente escrever como que está sendo esse período. Então, está tendo falta de água, não está? Está tendo geração de resíduos maiores ou não, sabe? Então, o que eu estou fazendo, o que a minha família está fazendo, é bem bacana. Depois eu envio aí para vocês também. Quem quiser, me chama aí depois no direct. Perfeito. Ótimo. Muito obrigada, Manu. Obrigada a todos também, quem participou ali. A Lisa, a Daisy, a Marisa, a Dalva Simone, entre outros seguidores aí que sempre estão conosco. Eu também agradeço Obrigada, gente. Obrigada, Manu. a participação do pessoal também. Muito bom. Perfeito. Agradeço por ter aceito. Foi uma live ótima. Que bom. Muito Obrigada. obrigada. Beijão, gente. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.